graça, paz, o amor de Jesus estejam com todos nós, hoje e sempre, e nos abençoe quando a gente vai refletir sobre a sua palavra, especialmente sobre o texto do Evangelho. Houve um pastor que, quando foi pregar sobre esse texto do Evangelho, disse o seguinte: hoje eu vou pregar sobre escândalos, pedra de moinho, semente de mostarda, figueira brava, o jantar do empregado e outras coisinhas mais. Talvez porque essa seja a impressão que o texto nos dá. O texto de Lucas 17, no seu início, parece uma coxa de retalhos. Uma parte parece não ter nada a ver com a outra. Lógico, com todo respeito ao texto bíblico, parece mais um livro de provérbios, uma coletânea de coisas que foram ditas em contextos diferentes. A grande pergunta aqui é o que conecta uma coisa à outra. E talvez o que essas coisas têm a ver comigo. Os discípulos, diante daquilo que Jesus disse, fizeram um pedido para Jesus: aumenta a nossa fé. O pedido dos discípulos é entendido como, diante daquilo que Jesus propõe para a vida cristã, eles reconhecem precisar de mais fé, como se Jesus tivesse que colocar mais fé em cima sobre aquilo que eles já tinham de fé. Porque aquilo que eles já tinham parecia não ser suficiente para que tivesse como consequências aquelas coisas que Jesus aponta no texto. E nós costumamos fazer coro com os discípulos. A gente ouve esse texto e a gente diz: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque nós facilmente causamos escândalos. Escândalos no texto é as coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado. Nós facilmente fazemos coisas que fazem com que irmãos na fé nosso caiam em pecado. Escândalos, ou escandalizar, no contexto bíblico, é fazer com que alguém tropece na fé. Nós, na nossa vida cristã, talvez nem saibamos quantas vezes a gente já fez com que alguém desse as costas a Deus. Se os nossos pecados nos afastam de Deus, é bom que a gente lembre que os nossos pecados também afastam as pessoas que conheceram os nossos pecados também de Deus. Mesmo uma pequena mentira é uma negação daquele que é a verdade. E Jesus diz que afastar os outros da fé, fazer com que os outros tropecem na fé, é algo inevitável. Vai acontecer. Por isso os discípulos dizem: Senhor, aumenta a nossa fé. Por isso a gente também diz, junto com os discípulos: Senhor, aumenta a nossa fé. A gente não quer fazer com que outros tropecem na fé ou caiam até da fé, porque nós temos dificuldades de, como Jesus recomenda no texto, repreender o nosso irmão que peca, porque nós temos dificuldade em perdoar os nossos irmãos na fé, muitas vezes, como diz o texto. Jesus nos recomenda que nós estejamos atentos na nossa luta contra o pecado, contra o nosso pecado, contra o pecado do nosso irmão. Cada um de nós fomos chamados para combater o câncer do pecado antes que ele se espalhe pelo corpo todo. Por outro lado, o que Jesus nos diz também deixa claro que nós não somos chamados a sermos fiscal do nosso irmão na fé. Alguém que
fiscaliza os seus pecados de cima para baixo, mas principalmente para sermos usados por Deus para conduzirmos o nosso irmão ao arrependimento e para também anunciarmos a ele o perdão. E veja que o que Jesus diz no texto não é que a gente deveria, diante do pecado de um irmão, talvez diante da confissão desse pecado, dizer: está tudo bem, sem problemas. Porque diante do pecado não está tudo bem. E o pecado é um problema, sim. Ignorar o pecado não vai ajudar ninguém a receber o perdão. Uma doença precisa ser identificada e combatida. E ignorar a doença não ajuda a cura. Por isso, o perdão que nos dá a vida precisa estar presente na vida do cristão, todos os dias, e precisa estar presente nas nossas relações, várias vezes ao dia. Por isso a gente não estranha a reação dos discípulos, que dizem: Senhor, aumenta a nossa fé. E por isso a nossa reação é uma reação tão parecida com a reação dos discípulos: Senhor, aumenta a nossa fé, para que a gente possa também não causar escândalos, para que a gente possa repreender o nosso irmão que peca, para que a gente possa perdoar ele muitas vezes. Os discípulos estavam certos na sua convicção de que sem a fé seria simplesmente impossível viver em um mundo em que escândalos certamente acontecerão e onde irmãos na fé precisarão ser repreendidos e perdoados todos os dias, toda hora. Mas eles estavam errados quanto a pensar que a fé necessária para que a gente pudesse viver assim fosse um tipo de virtude, uma virtude particular, individual, um tipo de superpoder que alguém tem sob sua propriedade. Jesus então conta uma parábola para nos ensinar a respeito, uma história, e a história se dá na relação entre um senhor, dono de um escravo, e o seu escravo. Imagine que o escravo então volta da plantação ou do cuidado com as ovelhas, e ele então, quando volta, ouve do seu senhor: vem depressa e sente-se à mesa. Veja, um escravo sendo convidado pelo seu senhor, pelo seu dono, para sentar e jantar. Depois, Jesus vai dizer, claro, que um senhor de escravos não vai agir assim. Pelo contrário, o Senhor vai dizer: prepare o jantar para mim, põe um avental e me sirva, enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? A gente vai pensar: não, ninguém devia ser tratado assim. Mas no primeiro século, ninguém pensa que nem a gente pensa. Um escravo não faz favor ao seu senhor. Um escravo cumpre ordens. É seu dever fazer o que o seu senhor ordena. Não há motivo para gratidão da parte do seu senhor. E aí então Jesus diz: assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam: nós somos empregados que não valemos nada, porque fizemos somente o nosso dever. Quando alguém é servo, escravo, não tem mérito nenhum em fazer o que lhe foi ordenado. Se nós fazemos o que fazemos como cristãos, o que quer que seja, o que quer de coisa boa que a gente faça para o próximo, nós não temos nenhum mérito nisso.
É o que se espera que a gente faça. Não é nada de excepcional para um cristão em evitar escândalos ou não levar alguém a tropeçar na fé. Esse é o seu dever cristão. Não há nada de excepcional em perdoar os nossos irmãos muitas vezes. Não há nada de excepcional em ter fé. Por isso, o cristão não precisa ter uma fé heróica ou pedir para o Senhor uma fé muito grande, muito forte. Por isso ele demonstra gratidão ao seu Senhor por ter ganhado a fé, em lugar de achar que a fé que ele tem não é suficiente. A resposta de Jesus demonstra que os discípulos não haviam se dado conta do que era a fé, daquilo que eles já haviam ganhado. Por isso Jesus diz: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, e ele faz a comparação. E veja o contraste que Jesus usa. O grão de mostarda era a partícula conhecida mais menor, mais insignificante, mais minúsculo. A menor partícula imaginável no primeiro século. Talvez hoje Jesus falaria a respeito de um átomo ou uma partícula de um átomo, um elétron. E Jesus usa nessa comparação uma árvore que tem as suas raízes muito fortes, uma árvore que é conhecida pelas suas raízes profundas e que é muito difícil de mexer com ela. Uma árvore difícil de arrancar. Jesus está chamando a atenção dos discípulos que antes de se preocuparem com o tamanho da fé, eles deveriam se preocupar a respeito da existência da fé e do objeto da fé. A fé cristã não é poderosa por ser forte, mas por estar depositada sobre Cristo. Por mais que a gente desejasse ter uma fé forte, uma fé muito grande, uma fé enorme, esse detalhe é secundário. O importante é que a gente esteja conectado com Jesus por meio da fé. Por isso, orgulhar-se do tamanho ou da força da fé é algo que não o agradece quando o escravo lhe serve. Seria tão ridículo quanto o escravo sentar à mesa do Senhor e esperar que o Senhor lhe servisse. Por isso, eu trouxe essa lâmpada aqui hoje. Eu posso ligar essa lâmpada usando para isso um fio bastante grosso. Não é? No entanto, se eu usar um fio mais fino, que diferença vai fazer? Tem aqui um fio fino, uma extensão bagunçada, suja, maçarocada, mas serve da mesma maneira. O importante é aonde a lâmpada está conectada. Não importa a grossura do fio. O que importa é estar conectado ao objeto certo. Se eu tento conectar também essa lâmpada em um outro objeto, não vai funcionar. Ela conectada ao objeto certo, ela funciona. Se alguém tem um fio fino ou uma fé frágil, e essa fé está depositada sobre a obra de Cristo, essa fé salva. E essa fé dá frutos. Se alguém tem uma fé enorme, uma fé forte, mas se essa fé não está conectada a Jesus, por mais forte que ela seja, não adiantou nada. Ela não salva. Por isso, não se preocupe com o tamanho da sua fé, mas com o fato de que o Espírito Santo te levou à fé na obra de Cristo e que por isso agora tu tem fé. Por isso agora, ao invés de fazer coro
com os discípulos e pedir ao Senhor: aumenta a nossa fé. A gente se une com a igreja cristã de todos os tempos e agradece ao Senhor. Senhor, obrigado pelo presente que Tu me deste. Obrigado pela fé que Tu me deu desde o batismo. Obrigado porque essa fé está depositada na obra de Cristo. Perdoa os meus pecados e me salva. Que Deus abençoe essas palavras nos nossos corações. Amém.